Olá, eu sou André, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever agora e, se puder, dê um like nesse vídeo. Não esqueça de apertar o sininho das notificações para que você possa receber o conteúdo assim que ele for postado por aqui. Obrigada por acompanhar a playlist A Ciranda das Mulheres Sábias, a história da contadora de histórias. Em algum ponto na sua genealogia, há pessoas semelhantes àquelas sobre as quais vou falar. Você é herdeira. Mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se encontrado com elas, suas anciãs, suas sábias antepassadas existem. Todas nós pertencemos a uma linhagem longuíssima de pessoas que se tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e o passo de outras. Elas conseguiram isso por meio da decisão de não desistir, por suas exigências de que o outro sumisse da sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a água e descobrir como passar pelas menores fendas, ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e simplesmente pôr um pé diante do outro até conseguir chegar aonde quer. Suas luzes continuam a oscilar no escuro, através de nós, pois, como uma única tirinha de palha, podemos acender nosso fogo a partir do fogo delas, ter inspirações a partir das suas inspirações. Nós somos as herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar oscilantes pela escuridão. Uma mulher assim, iluminada, não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas, sem também lançar luz para outras. Quando eu era menina, emigrou para minha vida um grupo de velhas que eram as velhas mais perigosas que eu jamais tinha visto. Pois quando foram torturadas por forças e poderes maiores que elas, quando foram capturadas, aprisionadas sob ordens de definhar, morrer, extinguir-se, em vez disso, elas viveram através da luz da sua alma. Embora fossem derrubadas de tantos modos, voltaram a crescer e vicejaram como árvores em flor. Elas entraram na minha vida como 4 velhas refugiadas que saltaram de enormes trens pretos para o nevoeiro noturno na plataforma onde nós as aguardávamos com grande expectativa. Vieram na nossa direção com muito esforço, dobradas sob o peso de dunjas, alcochoados de penas forrados de vermelho escuro fortemente amarrados com barbante grosseiro. Carregavam pesadas malas pretas e, de maneira tingida, presas por cordas sujas aos seus ombros. Dos cintos de trapos pendiam todos os tipos de bolsas e sacolas. Enquanto vinham se arrastando na minha direção, a roda de madeira de uma roca amarrada às costas da velha mais alta não parava de girar no nevoeiro. Eu tinha quase 7 anos de idade e ainda estava naquela fase em que a criança está em viagem permanente entre o exuberante mundo dos sonhos da infância e o mundo austero dos adultos. Lembro-me de ter achado que aquelas velhas enormes que atravessavam com perseverança as plataformas, todas elas, pareciam papais noéis, em trajes escuros, avançando pela fumaça. Logo me dei conta de que tinham essa aparência porque, além de todas as trouxas e malas, elas estavam usando todas as roupas que tinham. Saia esfarrapada por cima de saia terrivelmente esfarrapada, blusa rasgada por cima de blusa manchada, todas as meias sem seu par, todos os aventais puídos. Essas eram as idosas da família do meu pai adotivo. Eram as velhas que tinham sido perdidas e espalhadas por toda parte da Hungria à Rússia durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela.
as que tinham sido enterradas em campos de trabalhos forçados, tendo sido arrastadas da minúscula fazenda de 150 anos da família e forçadas a se esconderem em buracos no chão e ir para campos de deportação de papelão molhado, para os trens da fome, impregnados de urina e excremento, e para lugares ainda piores. Agora, depois de passarem meses nos campos, o nariz e as bochechas das velhas ainda estavam feridos dos muitos dias de marcha, caminhando, mancando, encurvadas, levantando peso e o deixando cair, debaixo de um sol implacável. Sob os olhos de guardas e vigias, quase sempre nervosos e enlouquecidos pela raiva. A algumas dessas mulheres faltavam partes dos dedos, dos pés e das mãos. Alguns por ferimento a tiros, alguns por congelamento. O cabelo delas era comprido e fino, mostrando o couro cabeludo queimado pelo sol, como se elas tivessem sofrido alguma radiação. Era resultado da desnutrição e, como diziam, de tudo que tinham testemunhado. Ver velhas famintas e sobrecarregadas irromperem, a correrem é impressionante. E, no entanto, essas velhas refugiadas estavam exultantes quando se lançaram nos braços do meu pai. Embora haja quem possa dizer que eu era pequena e, sem a menor dúvida, foram as velhas que me envolveram nos seus braços, pela minha lembrança fui eu que as abracei todas juntas nos meus braços e que lhes dei um abraço apertado por muito, muito tempo. Tudo com muito choro, murmúrios e muitos afagos no rosto, no cabelo e nos ombros. Elas achavam que sua vida estava sendo salva por nós, que por vir para a América, elas poderiam lavar todos os seus ferimentos na milagrosa terra negra do norte do meio-oeste, que uma vida de paz poderia recomeçar. Elas não sabiam que também vinham vindo para salvar a minha vida. Não sabiam que era a chuva perfeita, longa e profunda, pela qual uma criança em processo de ressecamento anseia. Elas nos trouxeram riqueza unicamente por sua existência. Muito embora tivessem sido arrancadas da amada terra natal dos antepassados, tivessem perdido filhos e maridos, tivessem sido despojadas dos seus ícones, da satisfação pelo pano branco que teciam, dos seus locais de culto, da vida das suas aldeias, como elas a conheciam, teriam sido destituídas do simples conforto da floresta ancestral na proximidade da qual viviam e de todas as suas plantas medicinais. Embora tivessem sido privadas da capacidade de proteger suas filhas, seus filhos, seu corpo, sua privacidade, seu pudor, mesmo assim, elas tinham conseguido se manter agarradas ao seu essencial e resistente eu. O eu que não morre, o eu que nunca morre. Essas velhas foram a primeira prova absoluta que tive de que, embora a película externa da alma seja magoada, arrancada ou chamuscada, ela se regenera de qualquer modo. Repetidas vezes, a pele da alma retorna ao seu estado primitivo e intacto. Em comparação com os recém-chegados, a parte já americanizada da nossa família, apesar de ter vindo do campo menos de 40 anos antes, já tinha se tornado aqueles que não pertencem mais aos bosques. Eles costumavam dizer baixinho, em tom de censura: haja como um ser humano, seja civilizado, não haja como se morasse na floresta. Embora nós realmente morássemos numa floresta de verdade nos Estados Unidos, como eles tinham vivido numa floresta na terra natal. Eu estava no meio de uma família, de uma época e de uma cultura que queriam transformar todas as crianças em pequenas cópias perfeitas e bem educadas. Para esse fim,
tinham me mandado para uma escola de dança em outro município, onde aprendi um passo de dança de 4 tempos e uma valsa sóbria de um professor severo que se gabava de um dia ter feito a longa viagem até Chicago, ida e volta. Mas foram essas velhas imigrantes das tribos Magyar, da terra natal, que me ensinaram a dançar de verdade. Foram elas que me ensinaram a bater com os pés no chão e uivar como um lobo, a mostrar brincos, rendas e o pescoço. As velhas da família abriram uma porta profunda na criança que aos poucos estava sendo forçada a se calcificar. Elas me mostraram uma abertura que dava para as profundezas da psique. Um lugar totalmente inspirado que estava e continuava a estar muito afastado de qualquer cultura em que crianças, mulheres, velhas devem ser vistas, não ouvidas. Elas me revelaram as camadas psíquicas em que era possível estar constantemente animada por ideias, invenções e pela perseverança de viver uma vida caracterizada por aquilo que se poderia chamar de racionalismo apaixonado. Uma vida repleta de paixão e impregnada de razão. Foram essas estrangeiras amadas que me salvaram de cair no vazio de uma conformidade cuidadosamente cultivada. Ajudei as velhas a aprender inglês, fazendo desenhos num pequeno quadro negro que eu usava para a escola. Desenhava vacas Hamsten e Guernsey, grus, garças e outras aves aquáticas dos nossos lagos. As folhas do carvalho, da atilha, do plátano, do bordô, da pereira e da cerejeira, das árvores da floresta que nos davam madeira de lei e frutos, bem como outras criaturas do nosso cotidiano. Eu me forçava para escrever debaixo dos desenhos a palavra certa em inglês. Eu dizia a palavra, elas diziam a palavra. Duck, hat, go, bull, pool. Em troca, e ao longo de toda a nossa vida juntas, elas me contaram histórias muito antigas sobre mulheres feitas de madeira, homens que moravam em amoreiras pretas, bebês, mutantes, remédios feitos com palavras ditas sobre a água, santos, os sem culpa, que surgiam do nada, inúmeras histórias apócrifas do menino Jesus e da mãe abençoada. Elas entreteceram meus ossos com as listas de histórias sobre mulheres que viviam no fundo do mar, assassinatos nas florestas, milagres nos cemitérios. Jorravam histórias sobre o tempo que passaram nos campos de trabalhos forçados, nos campos de refugiados e de concentração. Muitos relatos de coragem e lealdade inquestionável para com desconhecidos feridos e angustiados, e deles para com elas. As velhas tinham muitos anos de prática numa imensa variedade de ofícios das mãos. Fiar, tecer, tingir, bordar, crochetar, fazer renda, tricotar, alcochoar, fazer filé, plantar, colher, arrancar, fazer conservas, moer, queimar, tornear, semear, ver e curar. Através das suas práticas diárias, tornou-se aparente para mim que não era apenas o quê da vida de uma velha que era importante, mas também os recursos interiores, o que havia dentro dela. Que sabedoria e força de coração tinham sido acumuladas, parte semeada de propósito, parte trazida pelo vento, mas tudo colhido com consciência. Encerro esse conteúdo por aqui agradecendo a sua presença, pedindo que se você ainda não deu um like nesse vídeo, dê um like, deixe o seu comentário e eu aguardo você no próximo vídeo da Ciranda das Mulheres Sábias. Até lá!